Mais uma atividade, né? Mais uma função o YouTube, é Instagram, é Gram, é mentoria aqui com a Paloma, é vida de mãe, muitas coisas, meninas. Então, o canal meu do YouTube eu praticamente não uso tanto, tá? Mas a gente já iniciou a gravação, a professora Paloma já entrou, já está aqui. Boa noite, Paloma. A gente tem aluna do Brasil todo aqui, viu? Tô vendo, boa noite. Desculpa o atraso, mas a vida de mãe faz parte, né? Atrasos fazem parte. Com certeza, eu estava falando isso aqui com as meninas, que é uma grande correria, mas esse horário foi o que a gente conseguia. Bora lá, né? Uhum. Meninas, então a gente tem aí a prova da Polícia Federal, dia 29 de junho, Banca Sebrasp. Vocês sabem que tem a prova objetiva e que tem a prova discursiva. A discursiva só será corrigida se vocês atingirem a pontuação da nota de corte ali proposta pela banca. Então, não é todo mundo que vai ter a discursiva corrigida, mas o que eu posso dizer para vocês é: quem tem a discursiva corrigida e que tem uma boa nota na discursiva, consegue garantir a permanência no jogo. Por que a permanência no jogo? Às vezes, a gente vai muito bem na prova objetiva e na discursiva não vai bem. E isso faz com que a gente caia posição. E no concurso, o ideal não é cair posição, é se manter na posição ou melhorar a posição. E quem permite que você se mantenha em uma boa posição ou que você melhore sua posição é a discursiva. Ainda que a discursiva ela tenha um caráter complementar da nota, ela não é menos importante. Ela é tão importante quanto a discursiva ou a objetiva. Então, eu digo que sempre quando a gente acha que sabe escrever, quando a gente vai para uma prova de concurso, a gente descobre que nem sempre a gente sabe escrever como gostaria. Por quê? Porque as bancas, elas são pragmáticas nos seus pedidos. O Sebrasp é até que um pouco diferente em relação às outras bancas. Mas a gente está acostumado a escrever um TCC, a gente está acostumado a escrever artigo, a gente está acostumado a escrever relatório, né? Está acostumado parecer, mas quando chega na hora da prova, é diferente. E por que é diferente? Porque não basta saber o conteúdo. O conteúdo eu tenho certeza que todas vocês sabem, né? Todas nós aqui somos assistentes sociais. Então, todas nós aqui sabemos minimamente algo sobre a nossa profissão. Mas na hora que a banca pede esse saber algo, não é o que a gente sabe e o que a gente faz, é o que a banca considera como certo. E é isso que eu e Paloma, a gente tem tentado passar para as nossas alunas. A importância de saber escrever o que a banca quer. O que a banca quer não é o que o serviço social sempre vai defender, nem sempre. O que a banca quer é o que é necessário para você se manter no jogo e ser aprovado. E o Sebrasp, historicamente, é uma banca que tem uma perspectiva até um pouco mais crítica do que a FGV, do que a FCC, do que o IDECAM, o IBFC, do que as outras, né? Então, o Sebrasp, ele gosta de trazer aquela perspectiva crítica, né? Traz um posicionamento, né, do candidato. A gente viu isso na prova do TSE. O Sebrasp trouxe população em situação de rua, mas trouxe comandos sobre o perfil dessa população em situação de rua, sobre a política, sobre o centropop. Da mesma forma, a gente viu isso na prova da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que o Sebrasp trouxe o tema de pesquisa. Na prova do TRT-10, aqui do DF, o Sebrasp trouxe o tema de visita domiciliar. Então, a gente observa que ela é um grande bumbumzinho assim de neném, né? Porque de uma prova do TSE Pop Rua, eu não esperava Pop Rua, e foi cobrado Pop Rua, né? Polícia Civil cobrou pesquisa, eu também não esperava. TRT cobrou visita, eu também não esperava. Significa dizer que a gente vai acertar todos os temas? Não, não significa que a gente também não tem esse objetivo de acertar os temas. A gente sempre tem o objetivo de entender como é que a banca funciona, para que vocês escrevam de acordo com o que a banca quer e com o que a banca deseja.
Paloma quer complementar, falar alguma coisa? Sim, é isso que a Aline está falando, né? E é muito importante. Tá dando para me ouvir bem? Tá. Falando um pouquinho baixo para não acordar ninguém. É muito importante a gente entender que cada banca ela tem a sua particularidade, né? Como a Aline falou, né? E acho que teve uma das meninas aqui que colocou, que foi aprender, foi ver que não sabe escrever depois de fazer prova discursiva. E exatamente isso, porque não é a mesma coisa de você escrever um texto. E outra coisa também, você fazer uma prova da Sebrasp não é a mesma coisa de você fazer uma prova da FGV, não é a mesma coisa de você fazer uma prova da VUNESP. Então, cada banca tem a sua particularidade, e é por isso também que a gente sempre espera o edital lançar, né, para a gente poder olhar o edital, saber qual é a banca, para tentar criar alguma coisa para os alunos. Por quê? Porque a ideia é sempre trazer algo voltado para a banca, né? A banca da Polícia Federal é a Sebrasp, né? Como a Aline falou muito bem, tem um posicionamento que é crítico, gosta, né, de temas voltados para políticas, para instrumentalidade. Então, é importante, né, são duas coisas que são importantes. Você saber como escrever, saber como se posicionar, entender o que é importante colocar ali na hora da prova, colocar ali no papel, porque muitas vezes você sabe o conteúdo, mas você não tem a técnica para colocar no papel que é importante. E aí não adianta. E a Sebrasp também, além dessa importância do conteúdo, a gente viu aí na prova do TSE, né, que muita gente perdeu pontos por conta de letra, formato de letra, letra que não estava legível, questões gramaticais, e a Sebrasp chega também com essa questão, né, do português, que também é muito forte, né, juntar o conteúdo com o português, tentar fazer, né, essa junção aí, como eu sempre falo, você tem que ter o português, mas se você não souber o conteúdo, não adianta. Mas também você precisa saber o conteúdo, saber escrever bem, tentar conjugar, né, esses aspectos, né, saber usar o seu texto com coerência, com coesão, saber usar os conectivos que são muito importantes para a Sebrasp, junto com o conteúdo, né? E é muito importante que vocês entendam que o padrão, a Sebrasp, ela tem um padrão específico de cobrar, né? Como a Aline falou, a gente às vezes não promete, né, acertar os temas, mas o que a gente promete é que você saiba escrever de acordo com o que for pedido para você, né? Você está preparado, né? A gente parte do pressuposto que o conteúdo esteja em dia na sua mente, né? Você esteja estudando para que na hora da sua prova você esteja preparado para a discursiva com as técnicas que devem ser utilizadas. Então, assim, é muito importante quando vocês estiverem estudando, vocês saberem qual é o padrão da Sebrasp. O que é importante para a Sebrasp? O que a Sebrasp, né, vem, né, dentro do histórico aí das provas, cobrando, o que é importante eu me atentar não só no conteúdo, mas em relação à estrutura do texto, né? Porque a estrutura do texto, como você vai escrever, como que você vai apresentar, né, ali o seu texto, isso é muito importante para a Sebrasp também. Então, é você saber conjugar várias questões, né, vários critérios ali num texto dentro da quantidade de linhas que é solicitado, para que você possa, né, atingir uma nota que vá, como a Aline falou, ou te manter na situação, na posição que você está, ou te jogar lá para cima, ou te fazer despencar. Eu sempre falo isso. Eu, quando eu fiz a prova do tribunal aqui do Rio, quando saiu a nota da objetiva, eu fiquei em primeiro lugar, mas eu estava com muito medo da discursiva, porque eu sabia o peso que a discursiva tinha. Então, eu lembro que eu contei para minha mãe que eu tinha, né, passado nessa primeira etapa, e ela estava toda feliz e falou assim: mãe, espera, porque a discursiva ainda não saiu.
E foi exatamente isso que aconteceu. Quando saiu a nota da discursiva, eu consegui me manter na posição que eu estava, mas teve gente, a menina que estava em oitavo, ela foi para segundo, né? E eu tenho uma colega que trabalha hoje comigo, não sei se o cachorro está atrapalhando vocês, uma colega que trabalha hoje comigo, que ela fala que ela só conseguiu entrar por causa da discursiva, porque ela falou assim, como eu escrevo bem, me dei bem na discursiva, se não fosse a discursiva, eu não teria entrado no TJ. Então, assim, para que vocês possam entender a importância da discursiva, a importância de estudar a discursiva. E a gente só entende a importância de estudar a discursiva, a importância de separar o que é a discursiva, quando você faz uma prova discursiva, leva, né? Leva lá não vai bem, vamos dizer assim, de forma mais suave, não vai bem, acha, né, que tinha um conteúdo, até tinha um conteúdo, mas não soube colocar ele no papel, e aí chega no final, vai bem na objetiva, mas a discursiva não sustenta aquela pontuação que você teve e meio que não adiantou muito o esforço, entendeu? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês quão importante é que vocês estudem, né, para a discursiva e saibam que cada banca tem a sua especificidade, cada banca tem a sua forma de cobrar, e você tem que estar preparado para mostrar aquilo. Eu sempre falo isso, você tem que estar preparado para mostrar aquilo que a banca quer de você. Se a banca quer maçã, você vai entregar para ela uma maçã, né? O pessoal está escrevendo bastante aqui no chat. Tá vendo o chat, Aline? Seu microfone está desligado. Então, um monte de gente falando aqui. Estou abrindo aqui umas provas. O pessoal falando aqui que a discursiva, né, eliminou, que né, foi bem na objetiva, mas a discursiva eliminou isso, gente. É uma realidade. Eu estou cansada de receber mensagem. Paloma, fui tão bem no objetivo, mas chegou na discursiva, um pouco do dia, não consegui. E é o que eu recebo sempre, né? Esses relatos. Eu anotei aqui, se vocês tiverem papel e caneta, vocês anotem aí também, né? O que é importante, né? Que vocês se atentem quando vocês estiverem, né, estudando aí nessa reta final, para a discursiva, separar um tempo, que vocês possam, né, estudar, se debruçar mais um pouco sobre as expressões da questão social, sobre as políticas públicas e legislações sociais, a instrumentalidade, o projeto ético-político é uma coisa que a Sebrasp, né, gosta bastante. É importante, né, que vocês sejam objetivos, sejam claros, e tudo isso, né, que eu estou falando aqui não é fácil, né, assim, falar, mas às vezes na hora que você está escrevendo o seu texto, você não consegue ser claro e ser objetivo. Eu já peguei questões de alunas que eu sabia que ela tinha um conteúdo, porque eu estava entendendo o que ela queria dizer ali, mas não estava bem escrito. E isso é muito importante, porque o examinador da prova de vocês não se esforça para entender o que vocês estão escrevendo. Quem se esforça para entender que vocês estão escrevendo é a gente, o aluno ou o professor, né, que está ali com vocês, que está orientando. Mas o examinador, ele não se esforça para poder entender o que você escreveu. Então, clareza, objetividade, saber conjugar conteúdo com, né, um texto bem escrito, claro, coerente, coeso, é a chave aí do negócio, né? Fechou? Achei. Bom, eu estou aqui vendo, né, as meninas falando em relação à nota da discursiva. Então, o que vocês estão dizendo, infelizmente, só comprova o que a gente está falando, né? Às vezes eu falo assim, porque a regra, gente, não é ir bem sempre na discursiva. Isso é a exceção. A discursiva, ela pega a gente de calças curtas, muitas vezes, por uma questão do que Paloma frisou bem. São as técnicas que a gente precisa escrever de acordo com o que a banca quer. Isso é fato. Né? A FCC cobra de um jeito, Sebrasp de outro, a FGV de outro, então não adianta a gente ir para lá de corpo aberto, né? E nu. Eu lembro que eu fiz a prova da Polícia Federal
para o cargo de assistente social em 2015, acho que foi 2015, quando foi o concurso, ou foi 2014, eu não estou lembrada agora quando foi o último concurso da PF para assistente social. Ou foi 2014 ou foi 2015. Foi um dos meus primeiros concursos que eu fiz na minha vida. E foi a primeira, eu sei que foi a primeira prova que tinha discursiva, ou pelo menos foi a primeira prova que eu tive a discursiva corrigida. Foi da Polícia Federal, que também foi Sebrasp. Eu não fui bem na objetiva, mas eu classifiquei a ponto de ter a discursiva ali corrigida. E a minha discursiva foi corrigida, e eu fiquei entre as 5 maiores notas na época da polícia. O que eu quero dizer com isso? O fato de eu ter ficado entre as 5 maiores notas não garantiu que eu ficasse em primeiro lugar, porque eu não fui tão bem na objetiva. Mas eu fui na objetiva classificada. Mas isso fez com que eu ficasse entre as 20 primeiras aprovadas na Polícia Federal. Eram 6 vagas, acho que o concurso chamou 7, ou foram 8 assistentes sociais na época. Eu fiquei feliz, claro que eu fiquei feliz, porque foi um dos meus primeiros concursos, foi uma das primeiras vezes que eu fiz prova, tive discursiva corrigida, padrão Sebrasp, e foi um padrão que eu observo que está durante esses 10 anos, que o Sebrasp é mais acadêmico do que as outras bancas, não é tão pragmático quanto as outras bancas, então eu observei isso. Isso aconteceu há 10 anos, né? E o Sebrasp se manteve. Eu até outro dia achei o Diário Oficial, eu até postei no Instagram, mostrando assim a nota, porque eu nem me lembrava disso. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre, porque, gente, escrever tem que ser treinado. Não é somente vocês assistirem uma aula minha, uma aula da Paloma. Vocês precisam fazer redações discursivas semanalmente até a data da prova. Por que vocês precisam escrever? Porque eu sei que na hora da prova, 4, 5 horas de duração em média, vocês ficam desesperadas. E eu me coloco nisso também, eu falo como uma pessoa que faz prova. Tem que fazer uma boa distribuição do tempo, tem que interpretar aquela questão, produzir o texto, organizar as ideias, fazer a parte básica, fazer a parte específica, tudo isso requer tempo. Então, sempre eu digo, comecem pela discursiva. Só que o aluno e a aluna que não estão acostumados com a prática da discursiva, quando vai começar, passa 2, 3 horas tentando escrever. A vida toda tentando escrever, verdade. A vida toda tentando escrever. E quando vai para a objetiva, o cronômetro começa o quê? Passa rápido. E aí você começa a se desesperar, porque você não garante. Verdade. Você não garante nem a discursiva e nem a objetiva. Então, como é que você vai fluir ideias na hora sob tensão, porque prova é momento de tensão para todo mundo é momento de tensão. Como é que as ideias vão fluir com você sob pressão? Não vai. Por isso que vocês têm que colocar a discursiva como um exercício semanal, para vocês fazerem brainstorm, para vocês fazerem tempestade das ideias, para vocês interpretarem os comandos, ter síntese de conteúdos, para poder o quê? Na hora da prova fazer. Uma outra coisa, eu sempre dou exemplo dessa minha aluna que eu tive, foi uma das minhas primeiras alunas de discursiva, e foi no ano de 2018, 2019, não lembro muito bem, foi 2018, 2019. Ela era uma menina que, graças a Deus, hoje ela já é servidora de um tribunal federal, ela é muito boa mesmo, e na época ela fez uma mentoria comigo para a segunda fase do concurso da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Eu sempre dou o exemplo dela, porque eu até hoje não vi nenhuma aluna que tivesse contato próximo comigo com a capacidade que ela tinha de responder as questões de serviço social. Ela era muito boa em responder questões, tanto que ela estava entre um dos primeiros lugares na CLDF, né, que é um concurso aqui do DF, que é salário com mais de 15 mil reais. E ela era muito boa. E eu, na mentoria, eu falava assim, fulana, a redação não está do jeito que a Carlos Chagas gosta, porque era a Carlos Chagas que tinha feito na época. Por quê?
ela sabia o conteúdo, mas na hora que ia passar para o papel, ela fazia como se fosse um resumo, ela fazia como se fosse copiando o texto do autor. E não é isso. A banca não quer que você copie, a banca não quer que você faça um resumo. A banca quer que você interprete o comando e responda o que o comando está pedindo. Infelizmente, ela não foi aprovada, ela foi desclassificada na CLDF, e eu imagino a dor que ela deve ter sentido, porque ela estava, acho que em primeiro era segundo lugar, e ela foi desclassificada desse concurso por conta da discursiva, né? Ainda bem que as coisas melhoraram e hoje ela é servidora de um tribunal regional federal, mas o que eu quero dizer é a oportunidade que se perde por conta de uma escrita que não está em conformidade, por uma escrita que não está boa, né? E aí, gente, pensando nisso, só para a gente já poder ter uma ideia como é que o Sebrasp cobra, eu vou abrir aqui para vocês a prova da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, para a gente entender o que é o comando, quando a gente sempre fala de comando aqui, da questão. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se é essa. Aqui é o padrão definitivo. Não quero padrão definitivo, não. Eu quero. Todo mundo teve acesso a essa prova? Eu quero ela aqui. Microsoft Word. Vamos lá. Eu vou abrir aqui essa prova da PCDF, que foi agora em janeiro desse ano. E a prova traz o seguinte: todo mundo está conseguindo ler? Olha lá. Eu não vou ler o texto motivador, não, tá? Mas é um texto que vai falar sobre o serviço social e a pesquisa científica. Não vou ler, eu vou para aqui para o comando, que para aqui é o que interessa para a gente. É o seguinte: considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da importância da pesquisa científica na atuação profissional do assistente social. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos: conceito de pesquisa e sua relevância para o exercício profissional do assistente social. 2. Definição do método Quant e método Quali, além de dois exemplos de técnicas qualitativas que podem ser aplicadas no âmbito do serviço social. Então, aqui a gente tem a pergunta, né? Na hora da prova, vocês não façam o que eu fiz, não. Vocês leiam o texto, ainda que ele tenha caráter unicamente motivador. É que eu não vou ficar me atendo aqui ao texto. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Deixa eu abrir aqui para a gente entender. Quando a gente fala sobre comandos, a gente precisa interpretar esses comandos. E deixa eu pegar aqui essa interpretação desses comandos aqui para vocês. Vamos lá. Eu só vou dar uma trocadinha aqui do arquivo para a gente já ver. Ela está em tela cheia? Está aparecendo tela cheia para vocês? Ou está aparecendo... Pode falar. Eu quero aqui. Pronto, bora lá.
Tá aparecendo o PowerPoint? Pode falar, Suiane. Pode falar. Tá Tá sem o aparecendo áudio. branco ainda. Tá Oi? aparecendo a tela tá branca. Tá branca? Peraí. E agora? Segue branca, não tem ela aparecendo, não. Pronto, aqui. Aqui foi o que a gente acabou de ver em relação ao que estava aqui da discursiva, né? Só que quando eu falo para vocês da discursiva, eu falo que sempre tem os comandos. Minha caneta está riscando aqui. Ué, o que foi que aconteceu, meu Deus? Só um minuto, gente. Ué, o que foi? Não sei. Agora vai. Pronto. A gente tem os comandos, né? O comando, vocês têm que entender que é a direção, que é o objetivo que vocês precisam atender de acordo com a banca. Só que esse comando, ele pode ser explícito ou ele pode ser implícito. Implícito. O explícito, a gente consegue logo identificar, porque é aquele conceitue, defina, explique. E esse que é implícito, ele aparece de forma superficial, entre aspas. Às vezes a gente passa despercebido, como por exemplo aqui, quando a gente tem aqui o texto que vai falar na prova, quando ele coloca aqui para a gente, todo mundo quando ele coloca aqui para a gente, por exemplo. Primeiro, ai, meu mouse hoje resolveu não funcionar e o meu teclado também. Vocês acham que a vida é fácil? Não é fácil, não. Vamos pegar aqui de novo. Agora vai. Aqui. Considerando que eu estou falando aqui para comandos de vocês. Compartilhar, Aline. Não está aparecendo, não? Não. O que está aparecendo? Não está aparecendo nada. Voltou, saiu do compartilhamento da tela. Ah, é? Peraí. O que foi que aconteceu? Peraí, meninas. Ai, meu Deus, esse mouse hoje não funcionou. Eu tenho que ficar usando o do computador. O do computador é horrível.
A gente, desculpa. Agora tá aparecendo? Tá. Sim. Tá. Pronto. Então, aqui que eu estava falando com vocês, né? Tem dois comandos, 1 e 2. Conceito de pesquisa é um comando. Aqui é um comando que é o quê? Explícito. E qual é o implícito? E sua relevância para o exercício profissional. Implícito. Vocês têm que lembrar que a relevância também precisa ser falada. Definição de método quant e método quali é um outro comando, além de dois exemplos de técnicas qualitativas que podem ser aplicadas no âmbito do serviço social. Então, quando eu falo de conceito de pesquisa, eu preciso responder: o que é pesquisa? O que é pesquisa? Eu preciso responder: o que é pesquisa? E por que ela é relevante para o serviço social? Eu vou ter que responder. Agora, eu vou precisar agora definir método quant, método quali. Só que não é só definir. Eu preciso agora trazer o quê? Dois exemplos de cada. Não é isso? É dois exemplos de cada? Dois exemplos de técnicas qualitativas, na verdade. Dois exemplos de técnicas o quê? Qualitativas. E isso daqui vai fazer com que eu estruture meu texto. Então, a prova da PCDF fez um padrão no Sebrasp. O que é? Esse mesmo padrão foi repetido no TRT-10. Defina, conceitue, visita domiciliar. Utilizou, inclusive, visita domiciliar. Nem utilizou entrevista em domicílio, utilizou visita domiciliar. A mesma coisa o Sebrasp fez no TSE. Perfil da população em situação de rua. Ou seja, o Sebrasp, ele não quer que você simplesmente faça algo solto. O Sebrasp quer que seja o quê? Conceitual. E aí, quando a gente vai falar do que é pesquisa, como é que eu poderia iniciar respondendo? Eu poderia colocar: a pesquisa é uma mediação privilegiada, no exercício profissional. Esta é uma atividade que permite ao assistente social conhecer e decifrar as expressões da questão social no cotidiano profissional. Aí agora eu vou fazer o quê? Falar da relevância, né? É relevante esta atividade é relevante para o exercício profissional, pois, segundo guerra, para intervir, é necessário conhecer. Assim, presume-se que a pesquisa qualifica a
intervenção profissional. Ponto. Já respondi o primeiro comando. Segundo comando, definição de método quant e método quali. Então, agora eu vou ter que colocar. De acordo com Minayo, de acordo com Minayo, o método quant configura-se como um método estatístico que preza por amostras, porcentagens e precisão de dados e informações. Já o método quali tem a ver com a natureza dos significados, com os símbolos, os valores, as crenças. A ideia principal deixa eu colocar mais umas. Saiu ou tá grande ainda? A tela tá branca? Agora tá branco. Agora não. Tá dando para ver Uhum. o que eu estou escrevendo tá Tá. aparecendo? Principal. Uhum. A ideia principal é trabalhar com o cotidiano dos sujeitos. Duas técnicas de pesquisa utilizadas neste método são entrevista aberta e história de vida. Ele colocou aqui mais? Ele colocou que podem ser aplicadas no âmbito do serviço social. Ele só pediu exemplos, nem pediu para explicar, né? Aí vocês observam que eu fiz o quê? Um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, contemplei o quê? Os comandos, né? E aqui ainda eu posso fazer o quê? Dessa forma, posso concluir. Dessa forma, observa-se ou conclui-se que a pesquisa dessa forma que a pesquisa é uma ferramenta de trabalho que possibilita, aí aqui é uma conclusão, que possibilita aproximação da realidade a fim
de transformá-la. De transformá-la. Um exemplo. Aqui eu fiz o texto aqui agora da minha cabeça, tá, gente? Mas eu já tinha feito essa prova, inclusive eu vou até compartilhar minha prova aqui com vocês. Vocês ao verem essa como eu fiz aqui, né? Claro que na prova eu deveria melhorar esses aspectos. Mas vocês responderiam dessa forma ou vocês teriam uma outra forma de resposta? Suiane pode falar, a Lívia está na sequência da fila. Eu vou mostrar meu texto para vocês, tá? Hein? A Suiane não falou, então eu vou perguntar. Tá, Professora, oi? pode falar. Eu tô com uma dúvida, porque a colega perguntou aí no chat se toda discursiva tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não necessariamente, né? Porque, por Não, exemplo, na VUNESP não foi assim, né? No TJ São Paulo. não, porque VUNESP foi estudo de caso. E aqui é dissertativo. Você viu que no comando da questão fala texto dissertativo? Entendi. Aí, quando for texto dissertativo, aí tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E Quando for estudo de conclusão. caso, não. Não, o estudo de caso vai ser para responder, né? Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Todo mundo ficou ciente disso? Tá claro? Isso daí para todo mundo? Aí, seguinte, a Lívia fez uma pergunta que é muito importante, que é a estrutura do texto. A estrutura do texto vai depender do que a banca vai falar. Nesse caso aqui da prova da polícia, é um texto que dissertativo argumentativo, tá? Então, no edital de vocês essa informação já consta, e o edital é o quê? A grande regra do jogo. Então, a gente sempre tem que ficar muito atento a todos esses aspectos, porque na VUNESP, que foi TJ São Paulo, você não ia fazer um texto solto, você ia responder, mas era uma outra estrutura de texto, diferente de uma estrutura de texto dissertativo argumentativo. TRT Rio de Janeiro, que foi essa semana, foi estudo de caso. A estrutura de um estudo de caso é diferente de um texto dissertativo argumentativo. Oi, Tainara, pode falar. Boa noite. Eu tenho só uma dúvida, porque fala apenas que é dissertativo, mas não diz se é argumentativo ou informativo. E aí a gente percebe no próprio comando da questão que ele quer mais, a banca quer mais que seja, né, informativo. Pelo próprio comando, a gente percebe que ele quer mais que a gente vá informando do que propriamente colocando nossos argumentos. Eu estou certo ou foi uma impressão errada que eu tive? Bom, ele colocou dissertativo, né? O que é dissertativo? É você escrever sobre. O informativo, a gente tem que ter cuidado para a gente não achar que é um texto jornalístico, né? E não é um texto jornalístico. Então, assim, é dissertativo. O que é dissertativo? Você escrever sobre. O que é o texto dissertativo argumentativo? Que você vai apresentar argumentos para poder comprovar aquela sua ideia ou não, né? Nesse caso aqui é um texto dissertativo. O texto dissertativo é para responder de acordo com o comando. Não é para você ter um ponto de vista, não é para você defender um lado, não é para você se posicionar. É para você fazer uma redação, redigir sobre pesquisa, considerando no seu texto os elementos que ele colocou ali na letra A e na letra B. Tá bom, obrigada. Ficou claro? Ficou assim. Alguém tem mais alguma dúvida? Se ninguém tiver, eu vou passar para o próximo passo, que está aqui. Aí, na polícia, eu fiz. Oi, Cristiane, pode falar. Cristiane?
Boa noite. Boa noite, pode falar. Assim, quando se não tem, por exemplo, usar o autor, qual a dica que tu dá, Aline, para a gente incrementar o texto? Se a gente ficar tipo assim, aí eu não sei se foi Minayo que falou ou se foi outro autor, aí ficar com medo de colocar sem ter sido a pessoa que falou, né? Que Se outra... está na dúvida, não coloca. Paloma ia falar? Aí tu teria uma isso que eu ia dica para falar, incrementar assim, o eu ia texto, falar. para não ficar vazio. Paloma quer falar? É porque eu não estou olhando no Meet, que o Meet não está aparecendo para mim, então eu não sei. O que ela falou? Repete. É assim, quando a gente tem dúvida de qual autor, né, que foi aquela fala, aquela ideia, aí você não tem certeza de que foi ele. Qual dica você daria para incrementar o texto, para não fugir do assunto, mas também ter um embasamento? Olha só, se você não lembra quem é o autor, coloca só a informação, não cita o autor. Você não vai perder ponto porque você não citou o autor. Agora, se você colocar informação demais, né, como você fala, incrementar o texto, colocar informação demais, você tem que ter muito cuidado com isso. Eu sempre falo para as alunas. A direção, né, como a Aline falou aí, a direção da sua questão são os comandos. Tá? Então, se você consegue dar conta dos comandos que estão ali, já é suficiente. Você não precisa incrementar o seu texto. Você enriquece ele trazendo os autores, mas se você não consegue lembrar, a informação, né, do autor, independente de quem seja, mas que de acordo com o comando, ela já é o suficiente, né? Porque às vezes a gente quer escrever muito para ficar mais bonito, para ficar mais incrementado, né, como você falou, e acaba fugindo e deixa de dar conta do comando, que é o mais importante. Você fala muito de uma coisa, mas deixa, né, ao falar, né, ao se empolgar escrevendo, você acaba deixando de contemplar um comando, e aí é prejudicado, porque você florear um assunto não vai te ajudar se você não tiver dado conta de todos os comandos, entendeu? Se tiver dúvida do autor, não coloca. É. Aí, gente, esse foi meu texto. Aqui foi eu mesma, aqui na prova da PCDF. Eu escrevi, foi o seguinte, foi o texto que eu acabei de fazer com vocês, né? Mas aqui eu fiz sentada numa prova pensando, né? Eu comecei. O serviço social é uma profissão de natureza interventiva. Contudo, as referências da área defendem a qualidade destas intervenções profissionais por meio do conhecimento da realidade. Segundo Yolanda Guerra, para intervir, é necessário conhecer. Este conhecimento só é possível através da pesquisa. Então, isso aqui foi o quê? A minha introdução. Tinha necessidade dessa introdução? Não tinha, desse jeito que eu fiz. Eu já poderia começar respondendo diretamente lá o que ela queria, né? Segundo parágrafo, eu já vou responder aqui nesse meu segundo parágrafo o comando. A pesquisa ou seja, eu respondo o que é a pesquisa, né? A pesquisa é uma mediação para apreender o real, pois é por meio da pesquisa que uma realidade é compreendida em seus aspectos contraditórios, sobretudo relacionais. Assim, a pesquisa é uma ferramenta dotada de metodologias, métodos, teorias, hipóteses, que permitem o desvelamento de uma expressão da questão social, resultando sempre em um resultado provisório, histórico e parcial. Ou seja, a pesquisa representa um nível do conhecimento. No meu segundo parágrafo, eu conceituei pesquisa. Então, aqui é o quê? O conceito. O conceito de pesquisa. A pesquisa é uma ação de extrema importância para o fazer profissional, sendo considerado por Guerra elemento constitutivo do fazer profissional. Os assistentes sociais têm respaldo em suas atribuições e competências profissionais para realizarem pesquisas de campo e acadêmica. Então, aqui é meu comando implícito, que é o quê? A relevância da pesquisa. Percebe? Que eu contemplo a relevância da pesquisa. Depois, a pesquisa pode ter natureza quali
que, segundo Minayo, este tipo de pesquisa considera o universo dos significados, ou seja, a história, as relações, os conceitos, as categorias, a cultura, os costumes, enquanto que a pesquisa Quant, para esta mesma autora, considera os números, a razão, a prática, as hipóteses, estando preocupada em apresentar dados estatísticos e quantitativos. Aqui eu atingi o quê? O comando de definição de método. Quant e quali. E, por fim, eu coloquei algumas técnicas são utilizadas na pesquisa quali no âmbito do serviço social, sendo elas observação participante e o grupo focal, que é uma espécie de entrevista aberta, realizada com o grupo para compreender opiniões. Então, aqui eu finalizei sem necessariamente uma conclusão, mas eu coloquei o quê? As duas técnicas que o comando pedia de pesquisa, o quê? Quali. Vocês entendem que a introdução aqui, eu não precisaria ter feito essa introdução, eu já poderia ter começado daqui, da pesquisa, poderia ter feito como eu fiz e poderia incluir um parágrafo de conclusão, eu não incluí parágrafo de conclusão, né? Nesse meu último parágrafo, eu atingi o comando da questão. A prova valia 30, a banca avaliou da seguinte forma: os quesitos avaliados: apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, estrutura textual, organização das ideias em textos estruturados. Valia 1,5, eu tirei 1,13. Eu acho que não ficou bem estruturado, por conta disso que eu estou falando com vocês, né? Não precisava fazer introdução, eu fiz essa introdução, e eu acho que também um erro que eu cometi, que a banca pontuou, foi, eu comecei a falar de natureza quali, eu poderia ter começado a falar da quant, e eu poderia dar sequência aqui na técnica para o quali, né? Então, perceba que isso aqui ficou um pouco, poderia ter ficado melhor, certo? Não deixei de atender o comando, mas eu coloquei natureza quali, e já poderia ter colocado as técnicas, né? Mas aí eu comecei por quali, e se eu fosse fazer hoje, eu teria começado conforme está onde? No enunciado, que está primeiramente o quê? Método quant e método quali. Era para escrever nessa ordem daí. Não fiz, então por isso que eu acho que a banca não deu 1,5, tá? Esse risco que está aqui, a banca não desconta ponto por conta disso, não. Mas eu acho que a translineação a banca descontou, né? Algum erro de gramática e a banca descontou. Agora, a parte de conteúdo, né? Que é o desenvolvimento do tema. Conceito de pesquisa e sua relevância para o exercício profissional assistente social. Valia 14, minha nota foi o quê? 14. Eu atendi o que a banca quis. Definição de métodos quant e quali e 2 exemplos de técnicas qualitativas. Valia 14,5, a banca me deu 14,5. Então, eu gabaritei a parte de conteúdo, que isso daqui para o Sebrasp, gente, é o que vale. O Sebrasp é do conteúdo. O Sebrasp é do conteúdo. Veja que a estrutura valia 1,5. Conteúdo valia 28,5. 28,5. Né? Então, a gente tem aqui a ideia de que o Sebrasp pesa a mão no conteúdo e atenção aos comandos. Isso daqui é fato. Aí, no final, a nota foi 28,43, e essa nota de 28,43 permitiu, claro que se eu tivesse ido melhor na objetiva, talvez eu tivesse ficado em primeiro lugar, não sei. Não fui tão bem na objetiva, mas isso fez com que, pelo ranking que está aí, eu fique nas cotas em 4º lugar na Polícia Civil do Distrito Federal, né? Claro que ainda não saiu o resultado final, então é só especulação isso daí. Mas o que eu quero dizer para vocês? Talvez com a minha nota objetiva, se minha nota da discursiva tivesse sido baixa, eu não teria ficado entre as 10 pessoas classificadas na PCDF, né? O resultado ainda é provisório, tá, gente? O resultado só vai ser homologado no mês que vem. Mas, enquanto isso, nos rankings que estão aí, eu estou entre as 10, salvo engano, em 4º lugar, ou é 3º ou é 5º. Eu não sei muito bem qual é a posição, mas está aí nessa posição, por conta de quem? Da discursiva. A discursiva foi o que me salvou, e é isso que a gente quer fazer com vocês aqui, fazer com que a discursiva de vocês garantam a permanência de vocês no jogo. Prova objetiva com nota alta é fundamental para não ficar na corda bamba.
E a discursiva, com uma boa nota, é o que te permanece, que faz com que você permaneça no jogo. Entenderam essa lógica? E, Aline, é uma coisa que tá ouvindo, né? Estou ouvindo. Uma coisa que é muito importante, né? Teve muita gente que teve problemas com desconto de pontos em relação à gramática, português, no TSE. Só que o TSE, a conta, né, para poder dar a pontuação da discursiva, né, existe uma conta que eles fazem, né, que eles multiplicam o número de erros pelo total de linhas e divide lá pela nota de conteúdo. No TSE era 10, né? Você multiplicava isso tudo por 10. Então era um número muito alto. Por isso que muita gente teve muito desconto nessa parte gramatical, de ortografia, de apresentação. Na Polícia Federal não é essa quantidade toda de 10, é 4. O que eu quero dizer com isso? O que vai pesar na prova da Polícia Federal é o conteúdo. O TSE, como eu falei, claro que o conteúdo é importantíssimo, mas os errinhos de português fizeram muito efeito na hora de baixar a nota. Na Polícia Federal, o que vai pesar mais vai ser o conteúdo, não vai ser igual ao TSE, tá? Tem essa diferença muito grande. No TSE, a multiplicação era por 10, né? Você multiplicava 10 vezes o número de erros dividido pela quantidade de linhas, e aqui na Polícia Federal é 4. Então, aqui nesse edital da Polícia Federal, o conteúdo é o que vai pesar, é o que vai fazer total diferença. Aqui, Paloma, eu estou com o espelho meu do TSE, que confirma, né, o que você está falando. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Olha aí, no TSE, para vocês verem. Apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, estrutura textual, valia 2,5. Eu tirei 2,5, diferente da PCDF. Desenvolvimento do tema. Perfil da população em situação de rua. Valia 17,5, fiquei com 17,5. Ações da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Valia 15,5, eu fiquei com 15,5. Atuação do Centropop. Valia 14,5 e eu fiquei com 12,8. Eu entrei até com recurso aqui do conteúdo do Centropop, mas eles não consideraram. Avalia 50 o TSE, número total de linhas efetivamente escritas 30, número de erros 5. Quando diminuiu, né, descontou os erros, eu fiquei com a nota no TSE de 45,91. Isso também permitiu que hoje eu esteja em terceiro lugar no TSE unificado, né? Então, assim, o que é que eu estou dizendo? A discursiva, gente, é o que salva. A discursiva é o que salva vocês de qualquer contratempo. Eu tentei achar minha discursiva do TSE, mas eu não achei, e eu lembro que eu salvei ela aqui no computador, porque eu queria mostrar, até fiquei de mostrar para as meninas da mentoria da FCC, o que foi que eu escrevi do Centropop, que o Sebrasp não considerou a nota máxima, que até hoje eu discordo da penalidade aí do Sebrasp em relação ao comando aí do Centropop, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é o que Paloma disse. Polícia Federal, Sebrasp, é conteúdo, é conteúdo, é conteúdo. Vai descontar os erros, mas a polícia vai ser menos puxado do que o TSE. De fato, o TSE valia muito, era 50 pontos, né? Então, assim, era bem difícil, né? E você vê, olha só, você tirou na nota de conteúdo, né? O que é a nota de conteúdo? É o conteúdo em si específico, você tirou 47,58. Mas aí, como você teve 5 erros, esses 5 foram multiplicados por 10, dividido pelo número de linhas e tirados aqui da sua nota total de conteúdo. Então, esse 10 no edital do TSE faz muita diferença nesse número de erros aqui,
entendeu? É por isso também que a gente sempre orienta a escrever todas as linhas, porque quanto mais linhas você escrever, mais diluídos seus erros ficam na Sebrasp. Só que na Polícia Federal não vai ser multiplicado por 10, vai ser multiplicado por 4. Então, isso diz pra gente o quê? O conteúdo que vai fazer a diferença para vocês. Quem for bem no conteúdo, né, claro que tem que ir bem em tudo, né, mas indo bem no conteúdo, a chance, né, de tirar uma nota maior é grande. É isso, meninas, assim, eu sou suspeita para falar do Sebrasp, particularmente minhas notas são melhores no Sebrasp, né, não é uma realidade tanto para as outras. Por exemplo, a FGV mesmo eu fiz, TRF1 valia 20, eu tirei 18,6, foi uma boa nota? Foi, mas não era conteúdo de serviço social, era uma estrutura, era para falar sobre a inteligência artificial, então eu nem considero tanto esse da FGV, porque não era algo específico. No TJDFT eu tive notas razoáveis, né, porque eu ainda estava tentando entender essa questão da FGV, como é que funcionava. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Sebrasp ele é muito melhor de discursiva do que as outras. Porque se vocês escreverem conforme essas nossas orientações, vocês vão ter bons resultados na discursiva. Sebrasp, se você entender o comando e respeitar aquilo que foi pedido, você vai bem. FGV, você pode entender o comando, escrever aquilo que foi pedido, que ela vai fazer um padrão lá de acordo com o que ela pensa e você que lute para entrar com recurso. Eu tive uma aluna que judicializou a FGV no TJDFT, porque a FGV pesou muito a mão na correção da discursiva, né? Uhum. É diferente do Sebrasp. Claro que o Sebrasp também não é fácil, né? Sim, é. Quando você fez o TJ Rio, Paloma, foi qual banca? FGV. FGV. Então você tem aí boas experiências, né? Mas mudou muito também, sabia? É. Mudou. Mudou, sim. Alguma dúvida, meninas? Algum ponto, alguma questão que vocês Tem queiram? uma pessoa com a mão levantada, Suiane. Acho que a dela está levantada permanente. Ah, tá. Professora, você já tem algum palpite do tema da Polícia Federal? Eu não tenho. Paloma, você tem? Olha, qual que foi a última que teve? TRT. Eu te fiz uma aula, né, uma aula de revisão, e me perguntaram, eu falei assim, olha, seria interessante que vocês estudassem sobre instrumentalidade, né? E acho que caiu visita, né? Eu acho que vocês podem continuar estudando, né, o padrão da Sebrasp, que é falar sobre pessoas em vulnerabilidade, e também incluir aí os instrumentos, incluir aí planejamento. Eu acho que pode entrar nesse caminho aí. A Sebrasp está entrando numa onda aí de instrumentos que pode ser que continue, né? Mas nada é impossível. Alguém mais? Alguém mais? Leidivane, professora, levantei a mão. Oi. Até na foto a sua mão está levantada, assim. Pois é. Boa noite a todas, boa Boa noite, noite. Aline, boa noite, Paloma. Quero Boa dizer, assim, que eu estou maravilhada, né? Eu sou, assim, muito fã da Aline, muito mesmo, é até difícil falar, e eu acho que o que eu vou falar, acredito que é a todas. A gente se sente, assim, até inibida de perguntar alguma coisa, porque a gente sabe que somos profissionais, mas temos muito que aprender, né? E eu tenho dificuldade enorme, Aline. Eu sei o conteúdo, mas eu acredito realmente que eu tenho que afunilar a técnica, eu tenho que aprender a colocar no papel. Eu estou aqui, quero ver o que vai ter no final dessas aulas, porque eu realmente preciso, viu? E só quero dizer que eu estou maravilhada
Muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem partilhando conosco aqui o conhecimento de vocês. Muito obrigada aí, Leidivane, pelo carinho, né? A gente fica bem feliz, porque eu digo que a nossa categoria é uma categoria, assim, que ela é muito boa, mas se ela não gosta da gente, a gente tá no sal, literalmente. E ter vocês na segunda-feira, 11h20 da noite, realmente significa que a gente está no caminho certo, porque eu sempre falo assim, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de estar no serviço social, mas eu sei que nossa categoria não é moleza. Mas que bom que nós temos umas às outras, né, para a gente poder construir, né, futuros, perspectivas, e um serviço social que seja mais parceiro também, né. Verdade. Estamos aqui para construir junto. Muito obrigada, viu. Boa noite, viu? Boa noite. Alguém mais, meninas? Alguém mais? Alguém mais? Professora, deixa eu só colocar uma coisa que eu queria perguntar aqui, e me passou, eu falei demais e esqueci. Hum. Vocês têm alguma sugestão para mim conseguir guardar na minha mente os conteúdos, professora, para a prova discursiva? A Paloma, ela falou algumas coisas para a gente estudar, né? Eu anotei aqui algumas que eu consegui no momento que ela foi falando. Mas, assim, parece que é tanta coisa que eu não consigo objetivar o conteúdo para a discursiva. Eu gostaria de dicas, algum esquema que eu possa fazer para facilitar. Eu acho, assim, Paloma até pode responder, mas Treino, gente. Quando a gente estuda para concurso, a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Isso é uma realidade, né? Isso mostra que você está estudando de verdade, né? Não tem jeito. Sempre a gente acha que está faltando alguma coisa. O que não pode é você deixar esse achismo aí te dominar. Você tem que treinar. Treina, né, a gente com base naquilo que são. Lá não tem o edital, o conteúdo programático, tem os itens maiores, né? O 1 é dividido em 1.1. Então, cada item daquele maior, se você conseguir, né, entender o que abrange aquilo ali, escrever sobre aquilo ali, você consegue dar conta dos conteúdos da prova, entendeu? Então, assim, treino, vocês precisam toda semana escrever uma questão. No mínimo, uma questão. Não tem jeito. Obrigada, Paloma. Os conceitos também. Saibam tudo que é conceito. O que é pesquisa? A Aline falou aí, né? A prova. O que é visita? Né, entrevista no domicílio, se vocês precisam dominar os conceitos. Se vocês também dominam os conceitos, também é importante, os grandes conceitos dentro do serviço social. uma coisa, assim, que eu gosto muito de, até quando eu estou preparando aula, meninas, é de conversar com o autor do texto. Então, por exemplo, se eu vou dar uma aula sobre planejamento, algumas que aqui já devem ter assistido alguma aula minha lá no GRAM, de uns tempos para cá, eu tenho mudado até minha metodologia de dar a aula, porque eu acho que a gente precisa pensar em formas que contemplem todas as inteligências, né? E hoje, geralmente, minhas aulas sempre começam assim, com a pergunta: o que é planejamento? O que é visita? O que é entrevista? Porque a gente já desperta o quê? Um estudo ativo, de fazer perguntas para o autor sobre o tema. Quando a gente faz perguntas para o autor sobre o tema, a gente consegue capturar essas respostas. Não é decorar essas respostas, mas consegue compreender o assunto e guardar isso na memória, para que você possa tanto responder uma prova objetiva, quanto utilizar essa resposta na prova discursiva. Alguém mais com dúvidas? Juliana. Boa noite, professora. Boa noite a todas. Professora, eu tenho uma dúvida sobre a conclusão do texto da pesquisa que você fez. Por exemplo,
não sobrou linha lá para fazer uma conclusão. Isso despontuaria, sendo que todos os comandos das questões foram colocados lá por você, né? Você acha que não ter feito uma conclusão como um texto dissertativo, a estrutura solicita, pode ter sido despontuado isso? Eu acho que sim, eu acho que foi isso. Eu fiz uma introdução muito extensa, com informações que não eram tão relevantes. Fiz a estrutura do texto, mas o que eu sempre falo com vocês, eu fiz o contrário no dia da prova, porque era para eu ter começado por método Quant e eu comecei por método Quali. Depois, na verdade, eu fiz esse texto, gente, eu passei direto para o definitivo. Eu não consegui fazer o rascunho. Peraí, eu tô com Beatriz aqui dormindo, tô com o olho no peixe. Não, só se virou. Eu tô com o olho no peixe e o outro no gato. Então, Aline, é Juliana, né? Eu não concordo. Eu acho que o que você perdeu o ponto ali foi exatamente ter mudado a ordem né, que você deveria ter começado primeiro por quant e quali, dentro do quali exemplificar. Se você consegue atender os comandos, mas se você não colocou ali uma conclusão, isso não vai tirar ponto de você. Sim, eu acho que até porque lá mesmo, quando tem lá a pontuação, só diz lá, é a questão da organização das ideias, né? E eu acho que essa questão de ter trocado o quant pelo quali deixou uma desorganização nas ideias, que primeiro colocou quali, quant, e depois é que citou os exemplos da pesquisa qualitativa. E na hora que eu passei para o texto, eu falei assim, que droga. Aqui não vai dar bom, não. Aí até desanimar. Quando passa a objetiva diferente do gabarito. Ah, isso acontece comigo com frequência. É desse jeito, mas Enfim, meninas, eu sempre bato na tecla. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Escrevo na estrutura. E assim, a gente está falando aqui, né? A gente está conversando, e todas essas dúvidas que vocês têm, né? De estrutura do texto, de como que coloca, se coloca em produção, se coloca a conclusão, se não coloca, qual a estrutura, o texto é expositivo, o que é um texto expositivo, ele é argumentativo, ele não é, qual que é o texto da sua prova, isso tudo a gente contempla dentro da mentoria, né? A gente fez essa aula aqui, uma aula que de conteúdo, né? A gente só não ficou falando só de edital, a gente nem falou da mentoria, a gente estava até esquecendo de falar da mentoria. Verdade. A vida de mãe não deixa, faz a gente esquecer de tudo. Só que assim, se vocês, né, querem, se sentem inseguras, né, acham que precisam melhorar e que precisam de alguém acompanhando, alguém que olhe, né, e fale assim, é isso que você tem que fazer, o seu texto tem que começar assim e terminar assim, você vai, são esses temas que são importantes que você faça questões, não que é certo que caia, mas a probabilidade, né, é grande que caia. Então, se vocês, né, se sentem seguras e acham, né, que a discursiva pode ser um diferencial para vocês, e realmente né, a gente viu várias pessoas aqui falando sobre como a discursiva fez com que não conseguisse a pontuação, fosse desclassificado. A gente hoje está abrindo, né, a nossa mentoria, a gente faz esse acompanhamento com vocês, a prova está perto, né? Então, assim, essa reta final é para que vocês possam se dedicar. Se vocês estão estudando o edital, a gente tem certeza que com tudo que é passado dentro da mentoria, tudo que é né, orientado a vocês,
a chance de vocês terem uma pontuação grande na prova é muito grande. E a frase, né, eu sempre falo isso, a frase que eu gosto mais de ouvir é quando vocês voltam da prova e falam assim, a discursiva me salvou. Aconteceu isso no TRT, as meninas colocaram no grupo assim, eu fiquei tão feliz quando eu vi a discursiva, eu fiquei tão feliz quando eu abri a prova, a discursiva, e exatamente uma frase que a gente vê ao contrário, as pessoas falam, cara, o que me ferrou foi a discursiva. E não, as nossas alunas falam ao contrário, eu fiquei feliz quando eu vi a discursiva, eu ri quando veio a discursiva, uma outra aluna me mandou uma mensagem no privado, falou assim, a prova do TRT foi muito difícil, o que me salvou foi a discursiva. Então, se você, né, quer, né, que essa frase faça parte da sua vida, se você quer, né, ter segurança, se sentir mais segura e saber que você está no caminho certo, é importante, a gente vai, né, lançando, abrindo hoje a mentoria, a gente vai colocar o link no grupo, a gente vai colocar o link no Instagram também, e, e a gente tem uma coisa muito importante para falar, né, a gente não consegue atender todo mundo que quiser entrar com correção, né, a prova está muito perto, e o nosso diferencial, a gente sabe, né, que o diferencial, né, meu e da Aline, é que a gente entrega para vocês um e-book com questões inéditas, com questões no padrão da Sebrasp, né? Isso aí é algo que é inovador. A gente entrega questões dentro do padrão, e algumas vezes a gente até acerta a questão da prova, a gente dá para vocês as respostas, a gente faz as correções. Só que dessa vez a gente não vai conseguir atender todo mundo na correção. Então a gente vai abrir a mentoria, né? Vai ser disponibilizado, a gente vai fazer 2 aulas ao vivo, uma primeira aula onde vocês vão estar preparados para a prova, e uma segunda aula em que a gente vai, com base, né, naquilo que vocês escreveram, a gente vai ver o que está faltando, a gente vai fazer uma revisão, vai mostrar os pontos que são importantes vocês se atentarem, mas a gente não consegue corrigir a prova de todo mundo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai lançar o link, né, no grupo, no Instagram, e primeiro no grupo, para poder dar, né, fidelizar as pessoas que entraram no grupo, né, e a gente só vai conseguir corrigir 10 questões. Então, assim, se você tem interesse, né, de entrar e você acha que a gente pode acompanhar e acha que vai ser diferença na vida de vocês, né, entrem para a mentoria, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O nosso objetivo é só somar e é só ver o nome de vocês no diário. A gente aqui não está querendo forçar nada a ninguém, até porque a aula que foi passada, o conteúdo aqui que a Aline trouxe para vocês é conteúdo pago, né? Quem é aluno, eu estou vendo um monte de gente aqui que é aluno, sabe disso, então, e é interessante que as alunas fazem as aulas e ficam fazendo. Eu tenho aluna que fica fazendo toda a mentoria que eu abro, ela entra e fala assim, menina, por que você está fazendo mentoria? De novo, você não precisa de mentoria, você já sabe, mas eu sei que muitas vezes você ter o acompanhamento, você se sente mais seguro, e o e-book também é algo que chama atenção, né, que são as questões, e eu sei que isso chama atenção. Então, a gente vai corrigir só 10 questões, então se você, né, tem interesse, corre para poder entrar e fazer parte aí desse grupo, que eu tenho certeza que vai fazer parte do grupo, que vai olhar, vai abrir a prova, vai olhar a discursiva e falar, ai meu Deus, graças a Deus, essa prova, esse tema, graças a Deus, então a gente está aí. Qual que é o valor, Aline? Aline que é do financeiro, entendeu, gente? Ela é a pessoa que toma conta do dinheiro, da parte financeira. Olha só, quem não sabe fazer 1 mais 1. Então, esse valor, gente, o valor que a gente vai fazer para essa mentoria está mais em conta do que todas as outras, por conta exatamente do tempo, né, mesmo, e como das condições que a Paloma trouxe, para R$ 197 com essas possibilidades. Quem é o nosso aluno geralmente faz
pagando os valores de 297, 397, né, 497, que a gente faz primeira, segunda, terceira lote, mas esse vai ser um lote único desse valor em razão do tempo, porque a gente já está praticamente há 30 dias para a prova. Então, para ter encontro ao vivo, para responder as dúvidas de vocês no WhatsApp, para corrigir a discursiva, não tem como a gente cobrar um valor acima desse, né? E nem menos do que esse, né? Então, está no valor de R$ 197 e vocês têm direito ao e-book. Paloma, ficarão gravadas as aulas? Ficarão gravadas as aulas. Serão 2 encontros que a gente vai ter. A Josiana já foi minha aluna. Se for quem eu estou pensando, já foi minha aluna, então. Foi sua aluna. E é isso, gente. Isso só prova, isso só mostra, né, como que Cristiane também. Isso só mostra, assim, como eu falo, o nosso objetivo é acrescentar na vida de vocês. E é muito ruim. Isso nunca aconteceu comigo, né? Tem muito tempo que eu não faço prova também. Mas é muito ruim você estudar, se matar, fazer uma prova objetiva boa, chegar na discursiva, ser um tema que você sabe, mas não conseguir escrever do jeito que a banca queria e levar uma nota baixa e prejudicar o seu desempenho lá em cima e você cair e não ser aprovado. É uma dor tremenda, eu sei que é, porque eu sei como que é a trajetória, eu já fui concurseira, sabe? Eu chorava de madrugada, pedindo a Deus para eu passar, estudava. Então eu sei como que é essa vida. Então, assim, não deixem passar a oportunidade, assim, não deixem, não achem, né, que não vale a pena, porque sempre vale a pena. Cristiane está com Cristiane. Boa noite. Boa noite. Eu quero falar rapidinho. Eu não vou fazer, mas eu preciso de falar, gente, porque assim, é um testemunho. Eu fiz com a Paloma num momento muito difícil para mim, assim, eu não consegui concluir o curso, né? Eu acho que a Paloma vai lembrar disso. Mas fui fazer o TSE, gente. Fiz o TSE com as aulas que eu consegui acompanhar da Paloma. Eu também tirei 12,8 também, Aline, naquele mesmo. No Centropop. Isso, no tópico. E eu falo que população de rua era um tema que me pegava muito, porque no meu primeiro concurso que eu fiz, municipal, foi tema população de rua e eu não estava preparada. E a Paloma falou de vários temas e eu não me concentrei na população de rua. Então caiu de novo para me aprender. Mas assim, tudo que a Paloma orientou né, nas aulas que eu pude aproveitar, eu consegui assim fazer o meu melhor, sabe, porque até então não entendia muito de comando, sempre fazia, ou era eliminada, ou não chegava, assim, a corrigir a redação, a discursiva, né, e aí, no caso, quando eu fiz com a Paloma, parece que, assim, abriu a mente, sabe. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente fica insegura, sabe, de chegar lá na hora e fazer e tudo. Só que quando a gente tem um acompanhamento, por mais que no meu caso não deu para me fazer totalmente por questões pessoais, mas o que eu aproveitei é para a vida, gente. Então, assim, façam sem, assim, sem arrependimento, porque lá na frente vocês vão ver que vale a pena tudo que elas falam. Então, só agradecer, Paloma. Muito obrigada, tá? Gosto de você de graça. E a Aline também, Aline. Obrigada. E assim, meninas, pode às vezes até parecer que a gente está de descaso, né? Que a gente criou lá o grupo no WhatsApp da polícia e demorou de fazer. Mas se vocês observarem, nem eu e nem a Paloma a gente faz tráfego pago, aqueles patrocinados do Instagram. Todo mundo que está aqui é porque tem alguma identificação com a gente, que nos acompanha no Instagram. Ó, essa menina que está aqui, que acabou de enviar o comprovante do pagamento da mentoria, que acredito que deve ter sido a primeira, é a Camila. Eu acho que é a terceira mentoria que ela faz comigo.
ela fez o TSE, eu não sei se ela fez outra antes, ela fez o TSE, ela fez o TRT e ela está de novo na Polícia Federal. Eu já falei com ela que ela não precisa de mentoria, porque os textos dela são... Ela consegue dar conta de tudo, do jeito que a gente fala na aula, mas ela está aqui de novo. É só uma prova de que realmente vale a pena. E é isso, meninas, assim, a gente vai corrigir, vocês vão corrigir quantas questões discursivas nossas. Em razão do tempo, a gente só vai conseguir corrigir uma discursiva, meninas. Não é isso, Paloma? Isso. Uma discursiva. Geralmente a gente corrige duas. Lembrando que é uma discursiva das 10 primeiras, tá? De acordo com o que vocês vão comprando, né, lá no sistema da plataforma, vai tendo, né, uma lista, e a gente vai pegar aquela lista, só para deixar bem claro. Das 10 primeiras pessoas, por conta do tempo mesmo, gente. É isso, meninas. Eu vou colocar o link aqui no grupo. Deixa eu colocar aqui logo. Você botou esse link em algum lugar, sem ser o grupo? Coloquei aqui no chat. Ah, tá. Que eu priorizei. Porque eu falei, gente, como é que essas meninas estão comprando e eu nem vi o link ainda direito. A outra que comprou também foi aluna do TSE. Já comprou. Não, porque na verdade eu coloquei aí no grupo, porque como tá todo mundo aqui, né, eu priorizei as meninas. Deixa eu colocar aqui no grupo. Então tá no chat aqui também, tá, gente? Tá no chat. Eu só preciso... A gente vai fazer assim, a gente vai deixar e amanhã a gente coloca o link nos stories do Instagram. Porque a prioridade são vocês. Eu só queria deixar bem claro aqui na descrição. Pronto, só para as 10 primeiras. Bom, meninas, é isso. Acho que a gente pode ir finalizando por aqui, Sim. né? Já são 20 para meia-noite. Foi um prazer muito grande. Obrigada a vocês que vocês. estiveram aqui, entendem, né, que as demandas que a gente tem, né, e estão aqui, mas a gente faz o nosso melhor, né, mesmo com todas as questões pessoais, de vida, de trabalho, de família, de mãe, de tudo, a gente dá o nosso melhor para que vocês possam estar preparados lá no dia da prova, e acho que a maior alegria que a gente tem é saber que vocês foram bem, e a gente fica feliz mesmo, não é só divulgação, a gente expõe porque a gente fica feliz, porque é gratificante, né? Não, sem sombra de dúvida, gente. Eu acho que o que mais vale nisso tudo é a confiança que a gente estabelece uma com a outra, né? Graças a Deus que nesse tempo todo que eu dou aula, nunca tive nenhum problema ético com nenhum aluno, e que isso se permaneça, assim, para sempre, porque eu acho que o que a gente tem, a minha mãe sempre falou comigo, mas meu pai, o que você tem é seu nome, então você tem que zelar pelo seu nome. Então, ainda bem que eu tive essa grata surpresa de encontrar a Paloma, e a gente conseguiu formar uma dupla aí das discursivas, e isso tem rendido bons frutos, porque a gente vai dividindo o fardo, porque o fardo não é nada leve, é pesado. Mas é isso, meninas. Espero... obrigada. Eu não tenho dupla melhor que essa, não. Eu também concordo. Eu também acho. Ai dela se me abandonar. Ai. Mas é isso, gente. A gente não faz patrocinado, a gente não faz marketing divulgando para fora, porque a gente já tem público, e o público que a gente tem é o público que a gente valoriza e que a gente honra, e a gente está aqui para o que vocês precisarem. O nosso objetivo hoje era poder explicar como é que o Sebrasp cobra. Eu acho que essa aula aqui
Para quem é nosso aluno da mentoria sabe que a gente faz desse jeito, a gente não fez nem menos e nem a mais. A questão da mentoria, a diferença é que tem um acompanhamento, tem um grupo do WhatsApp para tirar dúvida, tem o e-book, né, e tudo mais, tá bom? A gente vai criar aqui um grupo das novas alunas aqui da mentoria da Polícia Federal. Muito obrigada, boa noite. Continue estudando, né? Porque não adianta nada a gente falar e vocês não estudarem, né? É isso. Um cheiro, minha gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau, tchau. Tchau.